Eu queria que vocês, queridos, tivessem suas Bíblias abertas. No Salmo 139, apesar que agora no começo nós não vamos ler, mas deixa aberto, deixa assim já no jeito, para você conferir se no telão vai estar igual. Né? O título dessa palavra é A Terceira Palavra. O título dessa mensagem é A Terceira Palavra. A Terceira Palavra. Eu gosto de títulos esquisitos. Eu gosto de títulos, porque os títulos esquisitos, eles marcam, né? Então eu tenho certeza que essa palavra você não vai esquecer, por causa desse título. Esses dias eu preguei para a minha equipe uma palavra chamada Os Rabos do Boi. Provavelmente eu vou pregar em algumas redes aí, Os Rabos do Boi. E a pastora Carmen falou assim, amor, mas que nome esquisito você dá para uma mensagem, né? Então, mas eu dei de propósito mesmo para que as pessoas não se esqueçam. Pode esquecer de algumas coisas, mas do rabo do boi não vai esquecer. Essa aqui é um pouco mais simples, né? A terceira palavra. Bom, queridos, eu vou falar sobre identidade. Quantos aí tem identidade? Quantos tem aí, estão com o seu RG aí? Apresente seu RG, não. Eu quero contar, irmãos, a história, contando a história de Moisés. A história não, um episódio de Moisés. Moisés, querido, um camarada que foi salvo por uma rainha de uma chacina promovida por um louco, um rei endemoniado, louco, que intentou acabar com uma geração, porque foi revelado a ele que dessa geração viria alguém que suplantaria o reino egípcio. E aí ele matou aquelas milhares de crianças, mandou matar, e Moisés foi salvo de uma forma milagrosa, providencial, e a rainha acabou o criando. Ele foi criado no palácio, mas ele manteve contato com a sua mãe biológica, com sua irmã, e lá ele foi amamentado pela mãe biológica, mas tendo a proteção da rainha. Quando ele ficou moço, já príncipe, ele começou a se condoer com a situação de escravidão que o seu povo vivia. Qual povo? O povo de Israel, os judeus. E aí ele começa agora a querer defender, e não muito espiritual, não muito conectado com Deus, ele vai lá e acaba acidentalmente assassinando um feitor lá, um egípcio. Tenta esconder o fato, mas esse fato veio à tona, todo mundo ficou sabendo, e ele, para não ser condenado, ele foge para o exílio. Lá ele fica 40 anos no exílio. E nesse tempo, talvez nesse tempo, vivendo no deserto, perdeu a sua capacidade de falar em público. Lá ele é quebrantado pela situação de isolamento, pelo fato de ser afastado das benesses do palácio. E lá ele chega no momento dele, chega no tempo de humildade, e agora é chamado por Deus numa experiência que ele estava no deserto, e aí ele encontra-se com Deus numa sarça ardente. A sarça é uma espécie de ramo seco que estava queimando, só que não se consumia, aquele fogo continuava. E daquele fogo saiu uma voz. Eu fico imaginando, né, você, por exemplo, né, lá fazendo uma limpeza na tua casa, lá de repente o balde começa a falar com você, né? Isso é uma loucura, assim. E um condenado, imagina, um condenado, por exemplo, que passou um tempo na cadeia, que foi mais ou menos o que aconteceu com ele, cumpriu a pena dele de assassinato, 40 anos de pena,
Então, ele teve mais pena do que muitos aqui, né, no Brasil tem. Né? E ficou lá, e de repente agora ele volta, e antes ele era o dono da empresa, antes ele era o executivo, o chefe, agora ele é um faxineiro, e está lá fazendo a limpeza dele na madrugada, e de repente aquele carrinho da faxina começa a ficar incandescente, e aquele carrinho começa a falar com ele, e aquele carrinho dá uma ordem para ele. Vai e liberta o meu povo, o teu povo e o meu povo. E aí ele começa a brigar com Deus e começa a falar, Senhor, mas eu não tenho condições. Tipo assim, esse projeto eu já abandonei. Eu tentei e não fui feliz. Eu fui muito mal sucedido, acabei matando uma pessoa. Eu não tenho tato, eu não sei falar em público. Aí Deus falou assim, não, tudo bem, você não sabe falar, vai o seu irmão, ele fala, mas você vai liderar. E ele, não. Bom, depois de muita briga, ele acaba aceitando, falou, tá bom, né, fazer o quê? Deus, né, Deus está falando com ele. Aí, bom, irmão, se eu vejo um carrinho ficar incandescente, já acabou, nem tem discussão, porque tem gente que é mais coração duro, infelizmente. Ele topa, e aí ele fala, tá bom, Deus, eu vou lá falar com o faraó para libertar o povo, beleza. Mas se o faraó perguntar para mim, quem que me mandou, eu sei que é o Senhor, mas você tem um nome que eu possa falar, é o fulano de tal. Aí Deus, ele ouve essa pergunta dele e fala, tá bom, beleza, eu vou falar meu nome, Então, se alguém te perguntar, quem mandou você, quem enviou você, você diz assim, o nome dele é Eu Sou. Aí Moisés, aí já é viagem minha, né? Moisés olha para o carrinho, né? Carrinho de limpeza, não, a sarça ardente. Olha assim, eu sou... Eu não ouvi direito. Peraí, Deus. Qual é o teu nome mesmo? O nome para mim falar para eles quem me enviou. Eu sou. Tá, mas... Sou o quê? Aí ele disse, não, é isso mesmo. Eu sou o que sou. É isso aí. É só isso, fala só isso. Irmãos, essa afirmação, eu sou, essas duas palavras... elas são absolutamente suficientes para determinar quem é Deus. Porque qualquer palavra que viesse depois, restringiria Deus a alguma coisa. Fala assim para o teu irmão do lado aí, Deus é bom. Agora, pergunta para o teu irmão assim, Deus só é bom? Responde para o teu irmão. Não. Deus não só é bom, Ele, entre infinitas coisas, é bom. Então, Deus, Ele é o princípio de todas as coisas, nele está toda a essência de qualquer coisa que foi criada. Então, qualquer definição a respeito de Deus não é justa. Agora, por quê? Porque essa afirmação, eu sou, é a afirmação mais poderosa de todo o universo. Fala assim para o teu irmão assim, você sabe quem está comigo? Fala. Sabe quem está comigo? É o eu sou. Pastor, e nós? Nós temos necessidades de uma terceira palavra. Nós temos a necessidade, porque nós somos seres criados. Então nós precisamos de uma terceira palavra, que podemos ancorar quem nós somos. Algo tangível, algo tocável. Nós precisamos dessa terceira palavra para nos dar identidade.
A questão, por que nós somos criados dessa forma? Nós vivemos a vida toda procurando nos definirmos. Presta atenção no que eu estou dizendo. Então a vida toda do ser humano é dizer, eu sou tal coisa. Eu sou tal coisa. E eu vou contar até 3 agora, você vai completar, você vai dizer eu sou e você vai completar a frase, tá? Procura completar a frase com algumas palavras aí que você quiser. Amém? 1, 2, 3. Eu sou. Aqui é spoiler, né? Aqui você não pode pregar nessa igreja. Essa igreja, se começa a pregar, os caras já sabem que você vai pregar, né? Diz assim, então, mas tudo bem, beleza, você é isso mesmo, filho de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não se define nunca? Quantos aqui já se definiram? Mas eu sou burro mesmo, hein? Mas eu sou gordo mesmo, hein? Mas eu sou magrelo mesmo, hein? Mas eu sou uma pessoa que tem um cabelo muito do feio mesmo. Quantos aqui já se definiram como... Aí eu sou muito nervoso. Aí uns que vai dar uma de bom falam assim, eu sou perfeccionista. Esse é meu defeito. E é defeito mesmo, viu? Defeito, gravíssimo perfeccionismo. Por quê? A pessoa perfeccionista, fala para o teu irmão assim, o perfeccionismo é o pai da preguiça. Porque toda pessoa perfeccionista, ela fala assim, se não der para fazer perfeito, eu não vou fazer. Vou fazer? Porque é muito difícil fazer o perfeito. Então ela não faz nem o perfeito, nem o meu mais ou menos, e nem... Ou seja, quem não faz nada se torna uma pessoa preguiçosa. Pessoas que perfeccionistas não querem fazer tudo perfeito e acabam se desgastando tanto que depois param e desistem das coisas. Elas fazem uma ideia errada da vida. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. A questão é essa. Quando você se definiu, saiba que não é tão fácil assim se definir. Quantos aqui se definem como brasileiros aqui? Quantos são brasileiros aqui? Quantos já pensaram ou já falaram assim, mas eu sou pobre? Desde que nós fomos desconectados com Deus, na verdade, desde que nós nos desconectamos dele, através da rebelião, nós, seres humanos, perdemos o maior patrimônio que o ser humano podia ter, a sua identidade. E desde que ele perdeu sua identidade, ele passou a buscar identidades pelo esforço próprio. Mas hoje eu vim aqui trazer uma notícia para você. E essa notícia você vai falar com a tua própria boca, repetindo o que eu vou dizer agora. Diz assim, bem forte, mas bem forte mesmo. O meu nome, a minha certidão de nascimento, o meu RG, a minha carteira de motorista, a minha carteira de trabalho, não definem quem eu sou. Eu sou muito mais. Tem alguém aqui que é piauiense aqui? Piauiense. Aí os irmãos que são piauienses acordam de manhã assim, dá aquela espreguiçada, fala assim, hoje eu vou cumprir o meu piauciencismo.
Hoje eu vou praticar o piauziensismo. Quem é mineiro aqui? Mineiro. Cadê mineiro? Aí a pastora Rose acorda e fala assim, hoje eu vou fazer o meu mineirismo. Né? Queijo com goiabada. Queijo. Não, irmão, ninguém acorda dizendo assim, eu vou... Mas conscientemente ninguém diz assim, eu vou praticar o meu matogrossenses. Mas inconsciente, presta atenção, irmãos. As nossas identidades nós vamos formando ao longo da nossa vida e nós a praticamos no dia a dia, mas inconscientemente. Ninguém diz assim, hoje eu vou praticar minha pobreza. Mas se você se definiu, e você vem se definindo a vida toda, desde os antepassados, seus avós, seus pais, e você aprendeu que nós é pobre, você vai ser um daqueles que fica na fila do leite. Por quê? Porque você se define como tal. Você não sabe, isso é inconsciente. Você vive como depressivo, porque você admitiu que você é depressivo. Qual é a terceira palavra que te define? Fala para o teu irmão assim. Irmãos, quando eu peço para falar para o irmão do lado, não é para você, para você só, é para você ministrar mesmo. Você está uns ministrando, isso é corpo de Cristo. Para nós termos comunhão aí. Qual é a terceira palavra que te define? Agora você vai falar para o teu irmão o seguinte. Fala para o teu irmão, da forma que você se define, é a forma que Deus vai trabalhar com você. Beleza. Você é médico, por exemplo. Você é médico. Beleza. Mas se você não se define como médico, Deus decidiu que você fosse médico, te deu condições, você fez faculdade, mas você não se define como médico. Então, não tem como, apesar da soberania de Deus, não tem como Deus usar você para curar pessoas. Por quê? Porque você diz que você não é. Ou você diz que você é outra coisa que você não é. A questão, querido, que todos nós éramos perdidos. Essa era a nossa identidade. Qual é a tua identidade? Eu sou perdido. Era essa a nossa identidade. Agora você foi achado. E agora você não está mais perdido. Agora você sabe, você tem um caminho, você pode descobrir a sua identidade. Existe um grande abismo, queridos, entre aquilo que você é e aquilo que Deus, entre aquilo que você acha que você é e aquilo que Deus sabe que você é. E esse abismo tem que ser transposto, tem que ser atravessado essa noite, amém? A CQL é uma comunidade, vocês perceberam que eu comecei falando do que ela é. Eu comecei falando algumas coisas que a CQL é. Uma igreja que ama, uma igreja que salva vidas, uma igreja que... A pessoa aqui que ela não tem projeto de cuidar de gente, ela começa a desenvolver isso no coração, é natural. Toda pregação, toda palavra, leva a pessoa a querer gostar, pode até não gostar de pessoas, que é uma falha, é um problema da queda, a queda causou isso. Mas ele se direciona, então essa é a nossa identidade. Nós vamos falando, irmãos, a CQL precisa receber a revelação daquilo que ela é
todo dia. E para que isso aconteça, nós precisamos estar em conexão com o Pai todos os dias. A fé não é uma coisa que fica na memória. A fé é algo provado diariamente, como o alimento é provado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fala para o teu irmão assim: Deus pode te usar muito mais quando você descobrir o que Ele pensa de você. Fala uma coisa. Enquanto você continuar achando que você é um drogado, enquanto você continuar a achar que você é burro, enquanto você continuar achando que você é pobre, enquanto você continuar achando que você é incrédulo, porque você vê os irmãos adorando, tal, você fala: eu não sou que nem ele. Eu sou frio espiritual. Enquanto você continuar achando algumas coisas de você, infelizmente, apesar de você não ser aquilo que você acha de você, infelizmente, a obra de Deus ficará parada. Quantos homens nós temos aqui? Homens? Quantos? Cadê os homens? Só tem 3 que falaram aí. Quantos homens nós temos aqui? Melhorou. Quantos homens aqui? Quantos aqui já se definiram assim? Eu sou terrível para tarefas domésticas. Não, vamos, irmão. Você está diante de Deus agora, querido. Vamos lá. Quantos já se definiram assim? Eu sou terrível para tarefas domésticas. Agora me fala uma coisa. Faz alguma diferença isso? Deveria fazer alguma diferença? Não. Porque terrível para as tarefas domésticas ou ótimo nas tarefas domésticas, as tarefas domésticas estão lá. Prontas para serem feitas. Tarefa feita. O problema é que é cultural no Brasil que a mulher, amando fazer tarefa doméstica ou não, ela vai e faz, porque não tem a ver com o que eu sou ou deixo de ser. Não interessa o que você definiu a respeito de você. Você tem que aprender a fazer aquilo que você tem que fazer. Já que eu sou teu irmão, então eu tenho que te amar. Então vou amar agora. Já que eu sou cristão, eu tenho que perdoar. Tem que como? Mas ser obrigado? Não, irmão. A minha natureza agora diz isso. Quem está entendendo o que está se falando aí? Eu quebro. Sou motorista distraído. Quantos já se definem assim? Sou motorista distraído. Sou um músico medíocre. Sou uma fraude na liderança. Vou contar um segredo só para vocês, não conta para ninguém. Toda vez, queridos, que vem uma pessoa e conta um problema cabeludo para mim, e enquanto ela vai falando, eu começo a clamar: tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa, e tem misericórdia de mim. Porque tem uma hora que ela vai parar de falar, e ela vai ficar olhando para a minha cara. E na hora que ela ficar olhando para a minha cara, eu vou ter que falar alguma coisa. E nesse momento, eu tenho um pensamento: eu sou uma fraude como líder. Porque eu não tenho todas as respostas. O líder deveria ter as respostas. Mas aí eu recorro aos universitários. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu falo: Senhor, me socorre agora. Tenha misericórdia da minha vida. Aí ele vai falando, ele me faz lembrar aquilo que está na sua palavra, e eu vou dizendo, e aí já não sou mais eu que vive em mim, é Cristo que fala através de mim. E toda vez, uma vez chegou uma mulher e falou assim: pastores, para a pastora Carmen, meu marido, ele enche a cara, pastor, ele fica tudo vomitado, pastor, ele fica tudo xixizado, cocosado, e ele chega em casa nesse estado e quer namorar comigo.
que eu faço? Minha cabeça fez assim, chumbinho, 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 chumbinho. Chumbinho, chumbinho. Boa dose de chumbinho. Ei, pastor, está distraído que foi? O que eu acho não interessa, né, queridos? Querida, ora, tenha paciência, põe diante do Senhor, procura fazer as coisas de uma forma que você não seja, tenha que se submeter a coisas constrangedoras, mas ao mesmo tempo procura ser sábia para não criar conflitos que podem gerar violência. E aí você vai falando coisas que a Bíblia diz, que a mulher ganha o marido no silêncio, e aquelas coisas. Mas nesse momento eu me defino como uma fraude. Quantos já chegaram assim, o patrão ou o encarregado te deu uma tarefa, e ele fala assim, então, você faz assim, isso aqui, beleza? Você fala, beleza. Nem sei do que ele está falando. Nem sei o que esse homem está falando. Aí você vai lá, mergulha nos livros, no YouTube, não sei o que lá, e pesquisa para poder fazer. E pronto, você cresce mais um pouco. Aí você descobre que você era uma coisa que você não era. Algumas pessoas se definem como? Por causa de um episódio traumático. Nós vimos aquela pastora, né, a pastora Damares, que agora é ministra. Como que ela se define? Se define como uma pessoa que foi abusada e que hoje é ministra. Então ela se definiu dessa forma. Está errado ela se definir? Não. Está errado se ela se definir só como isso. Mas muita gente, uma vez uma pessoa veio conversar conosco e a pessoa se apresentou, falou, sou fulana de tal. Meu problema é o seguinte, que eu fui abusada de tantos a tantos anos. E eu me sinto muito mal por isso e isso trava a minha vida. Eu falei assim, há quanto tempo foi isso? Ela falou, há 30 anos atrás. E eu disse, 30 anos você vem carregando essa identidade junto com você? Querida, você não é isso! Vocês não entenderam o que eu falei? Muitos definem a sua vida pelo aquilo que fizeram, pelo aquilo que sofreram. Eu sofri muito, eu fui largado, eu fui abandonado, eu fui humilhado, eu fui injustiçado. E mergulham nessa e começam a se definir. Por isso que eu sou um fracassado, porque eu nunca vou conseguir as coisas, porque todo mundo consegue menos eu. Isso é uma definição de que eu sou fracassado. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Eu, querido, fui chamado tudo quanto é nome, quando eu era pequeno. Até pouco tempo atrás, a minha família, até hoje, me chama de gordo, porque eu não sei porquê. Meus amiguinhos me chamavam de gordo, baleia, saco de areia. Me chamavam de tampa de vulcão. Então, tem os nomes que você tem as definições a respeito de você, aquelas que você se deu, tem aquelas que os outros se deram. Quantos aqui receberam apelido aqui? Orelha. Nariz. Fala aí pro seu irmão o seu apelido que você recebeu aí. Faz ele prometer que ele não vai ficar te chamando disso. Amém? Agora, usa essa mesma boca que você usou para falar seu apelido e diz assim, fala para o assim, olha aqui, querido. Eu não sou isso. Fala para o teu irmão assim, olha aqui, querido.
Eu posso até ser um pouco disso. Mas eu sou muito mais do que você pode imaginar. Mas vocês vão ver depois. Vocês vão ver por quê. Irmãos, quando eu comecei minha carreira cristã, eu orava assim. Eu orava desse jeito, eu falava assim: ó Deus eterno, poderoso, Abraão, Isaque e Jacó, e não sei o que lá, aqui está o teu filho amado. Porque eu queria meio que impressionar a Deus, fazendo meu jeitão de coisa assim, religiosa. E aí, com o tempo, queridos, eu fui me conhecendo, eu fui vendo que eu era errado, que eu tinha um monte de coisa ruim na minha vida, que eu precisava tirar um monte de coisa ruim da minha vida, e eu fui tirando devagarinho as coisas ruins da minha vida, e eu comecei a orar diferente, eu comecei a parar com milongas, eu comecei a chegar nele e falar da forma que eu estava. Muitas vezes eu chego esbaforido com Deus. Deus, você viu lá, aconteceu isso aqui, e falo com Ele. Tem hora que eu chego lá, papaizinho, querido, eu te amo tanto. Eu falo da forma que eu estou. Como eu falo de formas diferentes com a minha esposa, tem hora que eu falo mais assim rápido, mais lento, mais molenga, né, ou mais com um jeitão de apaixonado. Por exemplo, hoje eu estou muito apaixonado por você. Está muito linda você. Você é linda, né? Eu agradeço a Deus toda a vida. Bom, deixa para lá. Eu começo a falar da pastora, eu mudo até, esqueço o que estou falando aqui. Mas, então eu comecei a falar com Deus diferente. Fala para o teu irmão assim: para de fazer onda com Deus. Se você, irmãos, deixa eu dar uma dica aqui muito legal. Dá uma dica boa aqui. Chega para Deus e fala tudo. Por isso que a Bíblia manda você entrar num quarto para que ninguém fique ouvindo essas palhaçadas. Então você fala tudo com Ele. Tudo que você acha legal, tudo que você não acha legal, tudo que você entende, tudo que você não entende. Eu só dou um conselho para você não xingar Deus, tá, irmão? Que isso, pastor? Então. Ou ficar confrontando Ele, chamando Ele disso, daquilo. Apesar, deixa eu falar uma coisa. Deus, irmãos, Ele não se afeta, viu? Você sabe aquela frase: o que vem de baixo não me atinge. Então, se você chegar para Deus agora e falar assim: Deus, tá louco, viu? Que decisão mais furada que você tomou lá. Aí Ele não vai chegar lá em Jesus, o Pai, e falar assim: você viu, filho, o que aquele lá falou de mim? Eu nunca mais, eu estou muito chateado com ele. Deus não é isso, querido. Deus não é isso. Deus, irmãos, presta atenção. Deus está no seu trono, reinando. Todo amoroso, todo poderoso, todo soberano. Então, você vai lá e xinga. Isso aqui não concordo com você. Aí Ele fala assim, tranquilo, sabe? Não vai mudar Ele. O problema é que se você ficar dando chute em Deus, você vai quebrar o pé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você fica resistindo. O apóstolo Paulo se encontrou com Jesus e falou assim: ei, Paulo, é duro, hein? Você ficar aí resistindo contra a minha vontade, contra os aguilhões. Eu tento desempacar você com essa ponteira aqui, que nem um boiadeiro desempaca o boi, que nem um boiadeiro desempaca o animal lá empacado, e você fica lutando contra mim. É duro, hein? É ruim, hein? Agora, vamos lá, voltando. Então fala com Deus, tudo que você tem que falar. Fala o que você acha dele, que você... Tem alguma coisa que não está legal na tua vida, fala: tem isso aqui que não está legal. Eu estou achando que não está legal. Beleza? Beleza. Aí, segunda coisa, você vai e lembra da palavra dele, o que a palavra dele diz a respeito daquilo. E toma uma decisão, diz assim para ele: eu me submeto à tua palavra. Mesmo eu não estou entendendo ainda o que está acontecendo.
Terceira coisa que você faz, fica em silêncio com Deus. Irmãos, tem vezes que eu fico 3 horas, 2, 3 horas, olhando para uma represa, olhando para a parede do meu quarto. 3 horas eu fico assim parado, olhando. O que você está pensando? Nada. Eu estou ouvindo, eu estou esperando Ele me dizer as coisas. E Ele diz, viu? E Ele diz. Ele diz, faça assim, pense assim. Pessoas que se desconectam, que começam a entrar em parafuso, em problemas, são pessoas que pararam ou nunca se conectaram com Deus. Porque na hora que você para ouvir, Ele fala. Para o termo assim, na hora que você parar para ouvir, Ele fala. Quem quer saber o que é aqui, que você é? Então por que você não pergunta para Deus? Vou falar uma coisa aqui, irmãos, que é maravilhosa, que é uma revelação que eu tive esses dias. Assistindo um desenho, Shrek. Eu não sei, não me lembro o nome do desenho, mas é uma cena, algumas coisas ficam gravadas na minha mente. É uma cena em que o burro chega para Shrek e fala assim, mas você é muito bruto, hein? Aí o Shrek fala assim para ele, ô burro, você não sabia que nós, ogros, somos como cebolas? Quem já viu essa cena? Somos como cebolas e nós somos formados de várias camadas. Somos cebolas e somos formados de várias camadas. Então tem essa camada que você está vendo do ogro. Burro! Eu não sou só isso. Eu tenho mais coisas aqui no meu interior. Irmãos, essa revelação que Deus me deu, de que eu não sou só isso, e você não é só isso, me faz olhar para mim mesmo, e faz olhar para você mesmo, com muito mais misericórdia e piedade. Porque tem pessoa que quando pisa na bola, aquilo que ela fez, pisou na bola, é o que aparece. É porque é escandaloso, porque está acima. Mas você não é só aquilo, você é muito mais do que aquilo. E você é coisas maravilhosas, porque Deus te fez. Se você transgrediu, se você sujou uma das partes, foi uma das partes, e ela precisa ser limpa. Mas você não é só isso. Burro! Eu tenho camadas! Essa cebola tem camadas! Eu tenho mais camadas! Eu tenho terceiras palavras. Agora sim o texto. Agora vamos ver a opinião de Deus. Salmo 139. 13 e 14. CQL. Quantos aqui já ouviram falar da CQL aí fora? De pessoas que não são da CQL? Levanta a mão. Você ouviu falar da CQL? Então, irmãos, a CQL pode ter esse defeito que as pessoas falaram. Eu não vou aqui, mas a CQL não é só isso. Tem muitas outras coisas. E para você descobrir, você precisa mergulhar nesse ministério. Nesses 16 anos, queridos, muita coisa aconteceu. O que nós éramos há 16 anos agora é diferente. E nós estamos vivendo de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, de ano após ano, aprendendo a fazer a vontade de Deus e mergulhar a sua vontade. Olha o que o salmista Davi diz a respeito de si mesmo. Pois possuísse o meu interior. 13 aqui. Vou ler por aqui para que você acompanhe. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste, olha lá, camada por camada, no ventre da minha mãe. 14. Eu te louvo,
porque me fizesse de modo, na minha tradução está, de uma forma assombrosa me concebesse. E admirável, fala assim, eu sou especial, eu sou admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Na minha tradução está assim, pois possuísse o meu interior, entretecesse-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Vamos voltar um pouquinho lá para o versículo 1. Volta lá para o versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Fala para o teu irmão assim, eu não sei o que eu sou, mas Deus sabe o que eu sou. E conhece os meus pensamentos. E sabe quando eu me assento e quando me levanto. Ele esquadrinha os meus pensamentos. Ele me conhece. Versículo... Não, até aí. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deixa esse versículo aí. Deixa eu falar uma coisa, querido. Esse texto inteiro está falando como nós somos criados. E que Deus ele foi entretecendo, foi colocando cada camada. Ele colocou gordura, ele colocou músculo, ele colocou pele. Alguns ele colocou mais gordura e menos músculo. Outros colocou mais músculo e menos gordura. Alguns colocou um monte de pele. Na verdade, ele colocou tudo certinho. Aqui depois a gente foi deformando. Mas vamos lá. Diz os cientistas que o ser humano tem aproximadamente 10 trilhões de células. 10 trilhões de células. Fala para o teu irmão assim, 10 trilhões de células. É muita coisa. Agora, como que você pode ousar? Como você ousa a simplificar? Falando de você mesmo, sendo que Deus, Ele te entreteceu com 10 trilhões de células. Como que você pode resumir quem você é numa definição? Sendo que você é muito, muito, muito mais. E olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Que ele diz aqui. Oh meu Deus, cadê? Quão preciosos são para mim, 17. Ó Deus, os teus pensamentos. Fala para o teu irmão assim, os pensamentos de Deus são preciosos. Irmãos, presta atenção. Depois de muitos anos conhecendo a Deus, eu continuo a admirá-lo, admiro o que Ele fez, mas tem uma coisa que eu admiro em Deus, é os pensamentos que Ele tem ao meu respeito. Porque o salmista está dizendo assim, quão maravilhosos, quão preciosos para mim. Fala assim, os pensamentos de Deus, para mim,
Tem que ser preciosos. E quão grande é a soma deles. Irmãos, a palavra quão grande é a soma dos pensamentos, está falando que Deus tem quantos pensamentos a seu respeito? Vamos lá, irmãos, vamos lá. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês recebam essa revelação. Deus, são maravilhosos os pensamentos de Deus, amém? Quantos pensamentos Ele tem a respeito de você? É muito grande a soma de todos eles. Então, peraí, se pensamentos de Deus são bons, e eles têm muitos pensamentos, então, o que nós vamos fazer a vida toda e a eternidade toda? Qual vai ser a nossa tarefa aqui na terra e depois na eternidade? É passar a eternidade inteira conhecendo os pensamentos que são grandes em soma, porque Ele pensa muito mais de você do que você imagina. Ele pensa em você, Ele pensa em você, e Ele tem muitos pensamentos. No meio desses trilhões de pensamentos que Ele tem em relação a você, tem um ou outro pensamento que Ele fala assim, nada a ver. Que é aquela coisa que você fez errado. Que é aquela coisa que você é errado. Está entendendo? Mas esses trilhões de pensamentos bons a nosso respeito têm que ser considerados e têm que ser reconhecidos por nós. A CQL é uma comunidade que tem defeitos. E muito mais do que você, muito mais do que eu, Deus conhece. Mas a CQL também tem muita coisa boa. Aliás, a maioria delas são boas. As ruins deixa por nossa conta. Deus começou essa obra. Eu quero que você, a partir de hoje, olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas, olhe para as pessoas, olhe para o teu irmão do lado. Fala assim, agora eu sei que você é muito mais do que aquela definição ruim. Pastor, então nós devemos desprezar nossas definições ruins? Não, querido. É a vida toda desaprendemos, aprendemos, desaprendemos e aprendemos de novo aquilo que estava errado. Aquilo que foi errado, aquilo que o teu pai falou de você, aquilo que o professor falou, aquilo que os demônios falaram para você que você era, você tem que desaprender, tirar da tua mente. Existem definições que eu vou falar aqui as modalidades de definições. Por exemplo, nós falamos da nossa personalidade. Vou procurar ser breve. Personalidade, no quesito personalidade. Eu tenho uma personalidade muito difícil, sou uma pessoa que não perdoa, eu tenho um problema, não sei o que lá, eu sou bruto. Caráter. Eu tenho uma dificuldade de ser honesto. Ou eu tenho um caráter muito violento. Ou sou uma pessoa que gosto do certinho, sou pontual. É uma coisa de cara. Sou uma pessoa muito asseada, eu sou limpinho. É um caráter. Circunstâncias, como eu falei, eu fui abusado, eu fui maltratado, ou eu fui muito bem tratado, eu nasci em berço de ouro, ou eu aprendi bastante coisa, eu li muitos livros. Capacidade, eu sou meio fraquinho para serviços domésticos. Eu sou ruim para isso, eu não entendo nada disso. Então, nós definimos a nós mesmos pela capacidade. Emoção, eu sou estourado. Eu sou calmo. Eu choro fácil. Quem chora fácil aqui? Quem chora com facilidade? É uma característica emocional. Eu sou chorão. Quem é chorão aqui? Quem é tirador de sarro aqui? Ninguém levantou a mão. É um tirador de sarro mesmo.
Eu descobri que minha neta é tiradora de sarro. Esse dia ela chegou assim, a gente estava na praça de alimentação do shopping, a Isabela. Olha, Isabela, vou contar uma história sua aqui. Ela passou e estava comendo assim, ela falou assim, olha a cocura, olha a cocura. A gente ficou assim. A cocura, a cocura, a cocura. A gente nem está falando da cocura. Cadê a cocura? Aí, onde está a cocura? Ela falou, na casa dela. Enganei. Aí depois no carro ela falava assim, olha a cocura. Ela falava isso só para tirar, tipo, vocês caíram, né? Vocês foram trollados e... Então essa é uma característica aí, emocional. Tipo físico. Eu sou pescoçudo, né? Eu sou gordo, eu sou magro. Eu sou orelhudo. Eu conheço gente que ela vai cumprimentar você, vai se apresentar, vai ser, meu nome é fulano e tal, o baixinho amado de todo mundo. Né? É uns negócios doidos. Algumas pessoas se definem pelo cabelo, que eu sou uma pessoa com cabelo liso demais, crespo demais, ruim demais, bom demais. Não sei o que é cabelo ruim. Cabelo ruim é cabelo nem não existente, né, Diego? Diego tem um cabelo ruim, né, meu? Nunca está na cabeça, né? Ele é rebelde, esse cabelo. Algumas pessoas se definem pelo formato do corpo, né? Aí põe lá, eu sou sem nádegas. Ou eu sou um desnadegado. Não, e tem gente que se sente inferiorizado porque não tem muita traseira. Irmãos, pensa, não é um par de nádegas que te definem. Viu, querido? Viu, querida? Não é um par de nádegas que te define. Não é o tamanho do teu pescoço que te define. Não é a cor do teu cabelo, nem a cor da tua pele. Quem te define é Deus. Alguns se definem pela educação. Eu sou... Uma vez a pessoa se apresentou para mim e disse, eu tenho pós-graduação. Eu falei, meu nome é tal, eu sou fulano, sou engenheiro, tenho pós-graduação, não sei o que lá. Aí eu fiquei assim. Não que não seja importante, né, queridos? É legal a pessoa estudar. Mas isso não é identidade. Diploma. Um diploma não é nossa identidade. Nós não somos um diploma. São importantes para um determinado assunto, mas não é isso que você é. Você é muito mais do que um diploma. Dá para entender, querido? Família. Eu sou divorciado. Está aqui o divórcio. Eu sou separado. Eu sou pai de família. Irmão, não é isso que define você. Você é muito mais do que isso. Nacionalidade, cultura. Eu sou brasileiro, eu sou estrangeiro. Eu sou homossexual. Apaga isso. Sou hétero. E as pessoas hoje estão se definindo, cara. E a loucura é tão grande que as pessoas começam a se definir de coisas que não dá para a pessoa ser. Que você ser pobre está tudo bem, dá para ser pobre, é só não ter dinheiro. Você ser sujo, basta você não tomar banho. Agora, um homem ser mulher já não dá, né? Não dá para ser mulher. Então aí a pessoa já começa a dar definições para ela mesma, o que ela é, sendo que não é. Mas eu me sinto assim, então, aquilo que você sente, você acaba investindo naquilo que você acha que você é. Meu querido, isso dá uma doideira. Etnia. Eu sou japonês. Você não é japonês, você é brasileiro, meu filho. Se lascou. Se fosse japonês, você estava muito mais melhor de bom. Você é brasileiro. Gosta de picanha. Apesar que japonês gosta.
Então você não é negro, você não é afrodescendente, você não é loiro, alemão, você é brasileiro, mas você antes é muito mais do que isso. Numa época em que tentam reforçar algumas identidades autodenominadas. Eu sou marceneiro, eu sou médico, eu sou sei lá o que, engenheiro, advogado. Alguns se definem assim. Veste uma capa com aquilo que elas fazem, a ocupação dela. Elas transformam a ocupação dela naquilo que elas são. E a pessoa não é aquilo, só aquilo. Ela pode ser até bem naquilo. Então alguns acabam transformando, né, a etnia no serviço. Irmãos, eu queria terminar dizendo o seguinte. Que nós não devemos passar por cima daquilo que nós somos de ruim, amém? Mas nós temos que entender que Deus, Ele tem uma identidade para nós. E são milhares de coisas. Qual deve ser o tema da tua devocional? É descobrir o que Deus está pensando. O que mais Ele pensa de você. E contrapor o que Ele pensa de você contra aquilo que você pensa de você. Então, eu não tenho capacidade. Aí Ele vai chegar para você e vai falar assim, sim, você tem capacidade. Você vai dizer, eu sou burro. Fala assim, querido, aquele debate de, como chama? Gideão. Não, mas eu sou da última família, a família mais desgranhenta que tem nessa região. Então, já que você é de uma família legal, então eu vou enviar. Então, mas nós é pobre. Então, já que você tem tudo, tá. Mas eu sou fraco e tudo mesmo. Não, já que você é forte, então você vai. Parece papo de maconheiro, né? Ele fala uma coisa de tudo ruim que ele é, e Deus fala ao contrário. Porque ele estava falando a ótica dele, e Deus estava falando a ótica dele. E na ótica de Deus, é uma ofensa você falar mal de você mesmo. Por quê? Porque foi Ele que te fez. E se você fala mal de você, você está falando mal, você está dizendo que Ele não sabe fazer gente. Eu quero declarar, Deus sabe fazer gente. Deus sabe fazer gente. Olha aqui, ó. Brincadeira. Não, olha para o teu irmão, fica de pé, Felipe, fica de pé, Felipe. Não, Felipe, não Márcio. Não, pode ficar o Márcio também. Olha só, dá uma olhada para o pessoal. Sabe ou não sabe fazer gente, Deus? E não adianta falar assim, nós que fez, não foi vocês nada, rapaz, pode sentar. Foi Deus. E tem um monte de coisa para o Felipe descobrir a respeito dele mesmo. Tem um monte de coisa importante para você saber. Você não é só um rostinho bonito. Você é muito mais do que isso. E você precisa descobrir em Deus aquilo que você é. A tua verdadeira identidade. O Senhor está chamando você para descobrir quem é você. Só que agora nós vamos fazer um exercício meio dolorido. Presta atenção. Pastor, como que eu tenho que chegar diante de Deus e saber exatamente o que eu sou de bom e de ruim? Irmãos, de bom, você vai passar a eternidade toda descobrindo, porque é muita coisa. Agora, de ruim, tem uma coisa, tem um teste que eu posso fazer para você descobrir. É o seguinte, feche seus olhos agora. Eu vou contar Vou falar... Não fecha ainda não, olha para mim. Depois eu vou fazer o exercício. Tem um filme que eu achei muito interessante. Não sei quem assistiu esse filme, que é o seguinte. É uma sociedade muito avançada, em que, uma vez por ano, todos os moradores, todas as pessoas, podem fazer o que quiserem. O que quiserem.
E aquilo que elas têm 24 horas, eu não me lembro, é 24 ou 48 horas? Quem? Hã? 24. 12 horas. Elas têm 12 horas para fazer tudo o que elas quiserem, e aquilo não dá consequência nenhuma. Né? Então, quando chega nesse dia, de manhã, 6 horas da manhã, o cara fala, sogrinha. Então, ele pode matar mesmo, pode matar, pode fazer o que quiser, e não dá nada. Não tem resultado, não é crime. É uma forma que aquela sociedade fez para poder purgar as suas mazelas. Uma forma de, né, reservar. É mais ou menos como o carnaval aqui no Brasil, né? Pode fazer o que quiser, né? E não dá nada. Vai vendo, vai pensando. Então, só que nós vamos fazer um exercício na área espiritual. Então, de você poder fazer qualquer coisa que você quiser e não dar resultado espiritual negativo. Por exemplo, você não ser condenado, Deus não ficar mal com você e tal. Então, você vai fechar os olhos agora. E você vai pensar o que você faria nessas 12 horas, que você pode fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Alguns estão falando, pastor, não, é só alguns minutos, dá mais uma horinha para mim pensar em tudo aqui. Outros estão falando assim, não, nunca que eu vou pensar nada errado. Não, pensa, uma coisa que você poderia fazer, ou coisas que você poderia fazer e não daria resultado. O que você faria? Tá bom, pode abrir os olhos. Não vou dar muito tempo para vocês, não, para fazer um negócio absurdo desse. Vamos lá. É o seguinte. Então, você quer saber as partes que você tem que tirar da tua vida? Então, é isso aí que você pensou. Entenderam o que eu falei? Então, isso que você pensou, que daria uma consequência, e você faria por quê? Porque está dentro de você. Você seria capaz de fazer, mas você não faz porque existe uma limitação espiritual e um temor em relação a Deus. Ótimo, é bom que a gente tenha esses temores. É um cinto de segurança, para quê? Para enquanto a gente não resolve essas coisas, a gente não faça. Só que não dá para segurar isso a vida toda não, viu, querido? Ah, você queria falar um palavrão? Então, se está aqui dentro, uma hora vai escapar da tua boca e você vai falar. E enquanto você não tirar ele da tua vida... Então, essas é aquela parte que Deus fala assim, isso eu não gosto em você. São poucas coisas, não são muitas. Mas é agora na devocional, no relacionamento com Deus, que você vai agora arrancando. Eu estava aqui orando na adoração, eu estava me lembrando disso, estava meditando sobre o que eu ia falar, e eu lembrei que tem um monte de coisa que hoje nem passa mais pela minha cabeça. Não sinto vontade mais de fazer. Nem passa mais. Por exemplo, palavrão é uma coisa que eu não penso em palavrão. Eu ouço as pessoas falando, né? Na sociedade todo mundo fala palavrão, mas nem passa pela minha cabeça falar. Porque não passa, eu não falo eles mentalmente. E não falo não é porque eu fico fazendo força. Eu não falo porque não cabe mais. Isso foi um processo, irmão. Eu morava na Moca. Eu fui criado com a italianada, com a espanholada, aqueles donos de metalúrgica. A cada 10 palavras, 15 era palavrão. E Deus foi mudando. Deus, Ele te quer, irmãos, que você chegue diante da presença dEle, da forma que você é. Ele quer que você chegue da forma que você diz assim. Pergunta assim, pastor Rairine, mas qual é a minha identidade? Qual é a palavra que eu posso resumir quando me perguntarem quem é você? A resposta é, eu, vamos lá todos juntos? 1, 2, 3 e já. Eu sou Filho de Deus! Eu sou Filho de Deus! Eu sou Filho de Deus! Eu sou Filho de Deus!
Deus, acredito em Jesus, que é meu Salvador. O Espírito Santo mora bem aqui, me ensina a todo tempo quanto devo agir. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É um rap, né? Amém? Aí, sendo filho de Deus, pronto. Quantos aqui são filhos de pessoas? Você tem defeitos? Então, filho de Deus tem defeito também. O que tua mãe fazia com seus defeitos? Dava bronca? Quantos aqui tinham defeitos e foram arrancados pela mamãe e pelo papai aqui? Quantos aqui tomaram a decisão de começar a fumar e veio o pai e a mãe e quase matou você? E você nunca mais fumou? Alguns continuaram fumando, sem vergonha. Olha a cocura lá, cocura. É verdade. Ela está dando risada para mim. Glória a Deus. Irmãos, chega diante de Deus, levanta os bracinhos, reconhece que você precisa dele nessas mazelas aí que você falou, eu faria isso. Vontade de esganar, né? Então, levanta os seus bracinhos e fala assim, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vamos ficar de pé?